A área de game design, na verdade, requer um domínio de vários temas diferentes. E até por isso, na verdade, que a gente diz que é difícil você estudar game design assim. Claro que é possível, mas a principal maneira de se formar em game design é justamente com experiência. Bom, mas os principais tópicos assim que geralmente se discutem para um game designer é a questão da antropologia. Ele tem que entender o ser humano. A gente está fazendo alguma coisa que é para ser divertido, para causar um bem-estar. E se o designer, o game designer não tem isso em mente, não entende o que todas essas questões e nuances, o que realmente vai tornar agradável aquela experiência, aquele jogo vai ser tudo menos um jogo lúdico. A arquitetura, porque na verdade quando você vai criar todo o level design, o cenário, você precisa ter noções de estética, de como você vai colocar todas as peças e montar todo o cenário, como nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco. Brainstorm é um tema importante, e na verdade vários livros de game design eles assim, discutem sobre como lidar com o brainstorm, mas o brainstorm é uma estratégia muito importante para trazer toda a equipe para participar na concepção das ideias do game, das regras, dos desafios e tudo mais. Negócios é um tema muito importante, porque afinal de contas, se você quer ganhar dinheiro com o jogo, você precisa entender como você vai monetizar esse jogo. E na área de jogos, a monetização muitas vezes está atrelada a como você vai conceber elementos do jogo, muitas vezes até a mecânica, por exemplo, no modelo freemium, onde você vai pensar que elementos você vai eventualmente cobrar, não cobrar e tudo mais. Cinematografia, ou toda a questão assim, de narrativa é importante, porque nós vamos, de certa forma, estar contando histórias, nós vamos fazer cutscenes, nós vamos, em algum momento, ter que apresentar os personagens, e toda essa questão de narrativa é muito importante. Comunicação, afinal de contas, o jogo ele é uma ferramenta de comunicação, e nós vamos, de alguma forma, trazer ideias, trazer conceitos que vão ser colocados. Criatividade, óbvio, não precisa nem ser falado, mas enfim, o game designer ele tem que prezar muito pela criatividade, tem que saber lidar com a criatividade da equipe, o que não é tão trivial, porque não significa que você pode dar asas livres para toda a equipe. Eles têm que seguir alguns padrões. Se cada um é livre de criar o personagem da maneira que quiser, quando você justapor tudo, não vai haver um casamento de ideias, de uniformidade, de conceitos. Então a criatividade ela é importante, mas ao mesmo tempo o game designer ele tem que saber medir tudo isso. A economia, como falamos, muitas vezes um jogo ele lida com questões assim, de teoria dos jogos, principalmente os jogos de estratégia, onde você vai ter moedas, vai ser dinheiro, vai ter recompensas que vão ser usadas como economias dentro do jogo. Engenharia, no sentido que nós vamos construir um sistema, um software, e nós vamos ter que projetá-lo de maneira muitas vezes complexa, porque lida com muitos elementos. Obviamente, games, assim, isso é ridículo. Como é que um game designer tem que saber de games? Sim, muito. Uma vez eu conversava com um ex-aluno que eu tive e que foi trabalhar na indústria de jogos, e ele me contou que a primeira entrevista que ele teve, ele estava todo lá preparado, enfim, tinha vários livros de várias áreas aí de jogos embaixo do braço, mas a primeira entrevista a pessoa começou a perguntar para ele: que jogo você está jogando? O que você curte? Por que você gosta desse jogo? Que jogo você não gosta? O que você acha chato nesse jogo que você está jogando? Então, obviamente que um game designer tem que gostar e tem que ter experiência forte em jogos. Gestão, afinal de contas nós vamos fazer uma gestão de equipe, seja ela pequena, um grupo de indies, por exemplo, desenvolvedores independentes, onde você vai ter uma equipe de 4 ou 5 pessoas, até equipes maiores. Programação, o game designer ele muitas vezes não precisa ser um expert em programação, na verdade, longe disso. Se ele vem da área de programação, obviamente ele vai saber, mas ele pode vir de outras áreas também. Mas ele tem que ter algumas noções de programação, porque ele vai estar coordenando a equipe, ele tem que saber as dificuldades, as implicâncias que certas
que certas features do jogo vão ter do ponto de vista técnico. Então, conhecer sim as limitações tecnológicas, a linguagem breve noção sobre a linguagem que o Game Engine adotado usa é bem importante. Artes, de novo, também ele não precisa ser um artista, ele não precisa ser um modelador, ele não precisa ser o artista, mas ele tem que conhecer as ferramentas, ele tem que conhecer as capacidades, conceitos básicos assim, de artes para poder, inclusive, dialogar com a equipe de artistas, caso ele não seja. Música, ele também não tem que ser um músico, mas ele tem que saber, ele tem que conhecer em que momentos vai ser necessária a música, toda a trilha sonora, toda a questão de elementos de áudios que você vai ter no jogo, ele também precisa saber conversar com essa parte da equipe. Psicologia, uma vez que na verdade o jogador, você vai estar lidando com o aspecto psicológico, o bem-estar do jogador, e nós vamos ver, por exemplo, daqui a pouco a teoria do flow e tudo mais. E obviamente o game designer ele tem que saber se comunicar. Se ele não for uma pessoa comunicativa, ele não vai conseguir trabalhar junto com a equipe, não vai conseguir falar com os seus clientes, se tiver clientes, não vai conseguir fazer um pitching no momento de ter que vender aquele jogo. Então, obviamente, de captar recursos, de agências de fomento, com angels e tudo mais. Então o game designer ele tem que ser uma pessoa habilidosa do ponto de vista de comunicação